Olá, que bom ter a sua companhia aqui no canal. A gente fica muito feliz com a sua presença. Hoje vamos mergulhar numa análise, numa tese bem forte sobre uma divisão cultural que está, redesenhando o país. É uma teoria que tenta botar em palavras uma tensão que muita gente sente, mas que é difícil de explicar. Então, bora entender o que está acontecendo. Olha só, tudo começa com um dado que, sinceramente, assusta. A preocupação com a violência como principal problema do país praticamente triplicou num piscar de olhos. Saiu de 10% em 2023 para uma projeção de 30% em 2025. E segundo a análise que a gente está vendo, isso não é só um número que sobe e desce, não. É um sintoma de que algo muito mais fundo está mudando na nossa sociedade. Pois é. Aí que vem a pergunta principal, né? O que está por trás desse aumento tão rápido na sensação de insegurança? E a resposta, de acordo com essa tese, é bem mais complexa e vai muito além do que a gente vê nas manchetes do dia a dia. Então vamos lá. O primeiro ponto dessa análise é como o crime organizado se transformou. A ideia aqui é que ele não é mais só aquela coisa do submundo, escondida. Pelo contrário, virou uma força econômica convencional que opera aí, na luz do dia. E o tamanho dessa transformação é gigantesco. A fonte que a gente analisa cita uma matéria do Estadão que calcula que só em 2022, negócios que parecem legítimos, mas que são ligados ao tráfico, movimentaram mais de 100 bilhões de reais. Para a gente ter uma noção, isso é 10 vezes mais grana do que o lucro estimado só com a venda de cocaína. É muito dinheiro. E não pensem que são só negócios de fachada, aquelas lojinhas para lavar dinheiro. Não! A coisa é muito mais sofisticada. Essa análise mostra que eles estão atuando em setores super modernos e variados da economia, como fintechs, sites de apostas, mineração, transporte e até mesmo grandes produtoras de eventos e shows. O ponto principal aqui é o seguinte: não são mais operações escondidas, sabe? Elas funcionam como empresas de verdade, com departamento de RH, marketing e, pasmem, até com campanha de influenciador digital. Tudo isso integrado no sistema financeiro, usando as estruturas legais que já existem. Ok, mas para toda essa grana, todo esse poder econômico se manter, ele precisa ser aceito, né? Precisa de uma base cultural. E é exatamente aí que a análise traz um conceito-chave, a tal da narcocultura. É a normalização e até mesmo a glamorização do crime como um estilo de vida. Certo, então vamos entender direitinho o que seria essa narcocultura, segundo a fonte. Não é só sobre um tipo de música ou um jeito de se vestir, não. A ideia é que seja um movimento cultural completo, que vende o crime como se fosse um caminho válido, até desejável para ter sucesso, poder e dinheiro. E para tornar isso mais concreto, a análise cita alguns exemplos do que ela chama de narco-babies. Basicamente, são filhos de líderes de facções que viram figuras públicas, celebridades. Eles ganham espaço na mídia e, de acordo com a fonte, acabam normalizando essa origem criminosa através de muita ostentação e da música. Olha essa citação do material que a gente está analisando, ela resume bem essa ideia. A tese aqui é que a própria forma como a imprensa às vezes noticia as coisas, sabe? Usando termos de negócio, como tratar uma trégua entre facções, como se fosse uma fusão de empresas, isso acaba, querendo ou não, dando uma certa legitimidade para essas organizações. Então, o que acontece quando se junta essa transformação da economia com essa transformação da cultura? Segundo a análise, o resultado é uma rachadura, uma fratura bem profunda na sociedade. E é isso que nos leva ao coração da tese. A ideia de que existem hoje dois Brasis vivendo no mesmo lugar, mas com visões de mundo totalmente opostas. E para ilustrar essa divisão, a análise pega um exemplo bem claro: os shows da virada de ano na TV. De um lado, o show gospel no SBT, que representaria esse Brasil dos valores. Do outro, o show da Anitta na Globo, que seria o símbolo do Brasil da narcocultura, focado no prazer, no materialismo. A tese diz que são duas festas que mostram dois mundos, duas visões de vida que não poderiam ser mais diferentes. E o argumento vai além. A fonte defende que essa divisão não acontece por acaso. Pelo contrário, uma dessas culturas seria empurrada, promovida por boa parte da mídia, enquanto a outra, aquela ligada a valores como fé e família, seria frequentemente criticada, chamada de retrógrada. O exemplo usado são as críticas que as transmissões de oração do Frei Gilson receberam da imprensa. Bom, e agora a gente chega na parte, digamos, mais polêmica e provocadora de toda essa análise. A tese aqui é que essa mudança cultural toda não é algo que simplesmente aconteceu. Seria, na verdade, parte de um projeto de poder muito bem pensado. E essa frase aqui resume bem
o centro dessa teoria. A ideia, segundo a fonte, é que o objetivo final de se promover a narcocultura seria justamente esse: gerar pessoas mais perdidas, mais dependentes e, por consequência, muito mais fáceis de serem controladas. E como funcionaria essa suposta estratégia? A análise descreve em 4 passos. Primeiro, corroer os valores tradicionais com a narcocultura. Segundo, criar pessoas que só pensam nos prazeres imediatos. Terceiro, incentivar a dependência, seja do crédito, do crime ou da ajuda do Estado. E, por fim, o 4º passo, consolidar uma nova estrutura de poder que se beneficia de tudo isso. É aqui que a análise faz a sua conexão mais direta e, sem dúvida, a mais controversa de todas. E vale sempre reforçar: a gente está apresentando a interpretação que está no material original, ok? A fonte liga os efeitos dessa narcocultura a uma teoria revolucionária que é discutida num livro do Fernando Haddad, dando a entender que esse resultado social seria útil para uma agenda política específica. Bom, e assim a gente chega na reta final, na conclusão, que na verdade é um grande alerta que essa análise faz. A situação toda é pintada como uma encruzilhada cultural mesmo, um momento de decisão para o futuro do Brasil. E para fechar, vem a frase talvez mais forte de toda a análise. A conclusão da fonte é direta: defender a narcocultura, mesmo que de forma indireta, é, no fim das contas, defender a estrutura de poder que vem junto com ela, ou seja, o narco-estado. Uma ligação direta entre o que a gente consome como cultura e a política. E no final, a análise deixa essa pergunta no ar para todo mundo pensar. A grande questão que fica é: como é que esses dois Brasis, com projetos tão diferentes, vão conviver? Como isso vai se resolver e definir o Brasil que a gente vai ter no futuro? E aí, gostou desta análise? Se ela te fez pensar, te trouxe uma nova perspectiva, então já sabe, né? Deixa aquela curtida, se inscreve aqui no canal e, mais importante, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que também querem um Brasil melhor. A gente agradece demais a sua audiência, um abraço e até a próxima!